Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, amém, irmãos? Nós começamos hoje uma série que eu particularmente estou com muita expectativa daquilo que Deus vai estar trabalhando no nosso coração. E eu quero desafiar você nesses próximos dias a crer que o Espírito Santo vai conduzir você a um novo... já desceram. A um novo estilo de vida, a um novo nível de fé. Deus vai nos levar a experimentar da sua fidelidade de uma maneira muito especial nesses próximos dias. Quero ler um texto com os irmãos, está no livro de 1 Reis. Eu quero usar aqui a pessoa de Elias como um personagem que pode representar a mim e a você em 3 momentos distintos que ele foi crescendo no seu nível de fé. E eu queria ter a liberdade, então, de pegar ele em momentos específicos daquilo que ele vivenciou e trazer isso para a nossa realidade. Espírito Santo de Deus, nós te damos o total controle desse momento. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Pedimos que o Senhor possa falar ao nosso espírito. Nós nos abrimos e nos expomos ao poder transformador da Tua Palavra e que o Senhor faça em nós tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tem uma versão que é da NVI, que diz que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, se eu não permitir. É interessante que aqui começa a falar de Elias, e até então a Bíblia não fala nada a respeito de Elias, a não ser que ele era um tesbita da região de Gileade. Não fala muito a respeito de quem era a família de Elias, e ele então aparece já recebendo uma missão. Elias então ele aparece aqui recebendo uma grande missão, digamos assim. E eu queria então ter a liberdade de dizer para você que ao olharmos para essa série, Deus pode tudo em todos, que você não carregue apenas uma expectativa de que Deus pode manifestar grandes milagres na sua vida, porque Ele pode, e se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Mas que acima de tudo, você carregue uma grande expectativa dentro de você, de que Deus tem uma missão para você. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, dizer para ela: Deus tem uma grande missão para você. Quando então, irmãos, nós olhamos para momentos como esse na vida de Elias, eu não sei se você concorda comigo, mas tem momentos que Deus nos desafia a fazer coisas, Deus nos desafia a tomar posições que nem sempre são posições muito agradáveis. Às vezes Deus vai nos levar a assumir posturas radicais dentro do nosso cristianismo. Às vezes Deus vai nos levar a assumir posições radicais dentro de um chamado que recebemos. Eu me lembro que quando eu me dispus a ir para a África, para poder fazer um trabalho missionário ali, e eu com muito medo da minha mãe não me deixar ir, né? Eu era muito novo na época, e eu fiquei em casa esperando a minha mãe chegar de uma reunião de oração que ela estava na igreja. E de tão ansioso que eu estava, eu comecei a cavucar meu pé, e eu comecei a arrancar a pele do meu pé, de tão ansioso que eu estava, e eu confesso para os irmãos que eu arranquei quase toda a sola do meu pé, de tão nervoso que eu fiquei, com medo de ouvir um não da minha mãe. Porque naquele momento eu estava vivendo uma entrega muito forte a Deus, de um chamado que eu estava recebendo naquele momento ali. Quando eu olho para esse texto de Elias, e como eu tenho esse dom profético também, sinceramente eu não saberia dizer para os irmãos se eu teria tal coragem,
de chegar para um rei e dizer: olha, rei Acabe, fique você sabendo que nos próximos anos não cairá nem orvalho, nem chuva sobre esta terra, se eu não permitir. Forte, não é, irmãos? Agora veja bem, vamos tentar contextualizar isso. Se eu fosse um profeta de Elias trazendo uma palavra como essa na região sul do Brasil, de boa? Sim ou não, irmãos? Seria algo até um pouco, digamos assim, agradável para mim ser uma voz profética dessa forma, não é? Se eu fosse enviado por Deus lá para a região sul do Brasil e dissesse lá para o povo da região sul: fiquem vocês sabendo que a partir de hoje não cairá nenhuma chuva, nenhum orvalho aqui nessa região, se eu não permitir, eu estaria dentro de uma zona de conforto, porque eu estaria falando algo da parte de Deus de uma forma muito agradável aos ouvidos daquelas pessoas. Mas o que nós vemos aqui é Elias sendo levantado para falar ao rei Acabe uma palavra muito forte e que não era tão agradável. Quantas vezes Deus nos impulsiona a fazer coisas, a tomar posições na nossa vida pessoal que não vão ser nada agradáveis, que vão ser desconfortáveis, que vão nos levar a uma zona, na verdade, de desconforto ao invés de uma zona de conforto. E isso vai implicar em renúncias, e isso vai implicar em abrir mão de coisas para vermos aquela palavra se cumprindo. Isso vai implicar muitas vezes em tomar atitudes que vão nos direcionar para uma mudança de vida. Vou pegar você como exemplo aqui, porque eu tive a petulância de há 2 anos atrás falar aqui nesse púlpito que eu ia perder 20 quilos. E aí o Saulo estava. E aí a gente foi, acho que almoçar, ou não sei onde é que a gente estava, e ele virou para mim e falou assim: nunca que você vai conseguir isso. E eu não consegui. Eu fui meio ousado, né? E às vezes nessa ousadia você acaba falando coisas que te comprometem. Isso foi de 2022 para 2023. E eu não consegui. E um dia eu estava lá em casa me permitindo fazer uma reflexão de muitas coisas da minha vida aqui na igreja. E eu virei para mim mesmo e falei assim: eu não vou desistir daquilo que eu prometi. Eu vou conseguir. E quando eu bati a minha meta, eu tirei uma foto, mandei a foto da balança para o Saulo e falei: você agora não devo mais nada para você. E eu quero dizer para vocês que eu bati a minha meta, não foi só 20, foram 23 quilos. 23 quilos. Mas eu vou dizer para vocês, nunca faça isso, mesmo quando tiverem Saulos na sua vida. Porque é muito desconfortável. Mas aí quando foi no seu aniversário, né, amor? Foi. No aniversário da Aida, nós recebemos uma notícia um pouco desagradável, que envolvia um contexto familiar nosso de alguns sonhos e algumas expectativas. E eu então decidi, eu falei para Deus: Senhor, eu vou mudar isso no mundo espiritual. E havia ali umas 3 sentenças em áreas distintas da nossa vida familiar, que mudaria muita coisa na nossa vida, e eu tomei então a decisão de mudar aquilo na presença de Deus. E durante 40 dias então eu estabeleci um jejum, aonde eu só tomava um café da manhã e comia alguma coisa ali muito, muito simples, e eu fiquei então 40 dias sem comer nada, nem no almoço nem na janta. Foi aí onde eu consegui o meu alvo. Eu nunca tinha emagrecido com jejum, irmãos. Eu sempre fiz jejum na minha vida. A Aida é testemunha, eu nunca consegui emagrecer com jejum. Mas eu nunca tinha feito um jejum tão radical como esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me vi impulsionado, eu tinha acabado de chegar de uma conferência profética, e eu tinha visto ali e sido, de uma certa forma, atingido por Deus em muitos aspectos ministeriais.
E naquele momento ali, então, eu percebi que eu precisava de um posicionamento para que eu pudesse viver aquilo que Deus tinha para mim. E quando eu olho para esse texto de Elias, eu fico imaginando assim, como alguém em sã consciência, se não for tomado pelo Espírito de Deus, é capaz de profetizar algo tão forte como Elias fez. E você sabe o que me chama a atenção? É o que Deus faz com Elias logo em seguida. Olha só, Elias, impulsionado pelo Espírito Santo, ele profetiza que não haverá chuva. Mas logo depois, Deus entra em cena. Sabe por quê? Talvez Deus estava com medo de que Elias se arrependesse daquela palavra. Talvez Deus estivesse preocupado se Elias ia desistir de permanecer firme naquilo que ele profetizou. E olha só o que Deus faz. Veio-lhe a palavra do Senhor. É diferente do verso 1. No verso 1 fala assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra nos próximos anos. Certo, irmãos? Elias aqui não está falando que é Deus que está dando aquela palavra para o povo. Ele está falando que na presença do Deus que ele estava, tão certo como isso era verdade na vida dele, não haveria chuva. Agora no verso 2 diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor. Qual foi a palavra que Deus trouxe para ele? Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias tomou uma posição radical, sim ou não, irmãos? Deus entra na história e fala para ele, olha, foge e eu vou te sustentar. E aí Deus então coloca o rio para ele beber daquele rio, e Deus contrata um iFood especial para Elias. Sim ou não, irmãos? O iFood da época eram os corvos. Eles levavam pão com carne para Elias de manhã e à noite. Por mais estranho que seja a maneira como Deus trabalha na sua vida, acredite, Deus é confiável. Deus é confiável. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, apontar o dedo para ela e dizer isso para ela, Deus é confiável. E em muitos momentos dessa zona de desconforto que a gente passa, em muitos momentos onde nós somos impelidos por Deus a entrar numa área que nós precisamos de um preparo, eu fico vendo isso daqui, para mim é Deus dizendo para Elias, Elias, já que você se comprometeu, já que você teve a ousadia de apontar o dedo para o rei e dizer que não vai chover, você precisa sair daqui. Você precisa sair daqui porque agora você precisa entrar num período onde você precisa depender de mim. Você precisa depender de mim. Sabe aquele momento que Deus está falando com você, olha, eu quero que você aprenda a depender de mim. Eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz e a depender de mim. E aí a primeira coisa que Deus fala para nós é, eu cuido de você. Eu cuido de você. A primeira coisa que Deus faz então é levar Elias a liberar uma palavra, porque eu não acredito que Elias falou aquilo da boca para fora, porque senão Deus não comprometeria com Elias. Eu não acredito que isso foi da carne, não acredito que ali foi uma palavra dita no momento errado, não. Se ele realmente estava na presença de Deus, como ele disse ali que estava, eu acredito que aquela palavra que Elias liberou sobre Acabe foi impulsionado pelo Espírito Santo que habitava dentro dele. Então ele foi movido por um agir do Espírito Santo sobre ele. Então Deus se comprometeu com Elias, mas naquele momento Deus precisava retirar Elias de cena. É muito forte isso, não é, irmão? Só vai chover quando eu mandar. Você já teve momentos assim na sua vida que Deus te toma e você libera uma palavra ou você toma uma decisão na sua vida de mudar radicalmente e você fala assim, chega! Chega de ser escravo, chega de viver essa vida medíocre, chega de viver essa vida rasa, eu preciso de mais da minha vida. E muitas vezes nós não sabemos
o que virá. Talvez Deus de fato mandou Elias para a região de Querite, porque ele precisava fugir, porque senão ele ia voltar atrás naquela palavra ousada, e Gileade ficava numa região montanhosa, mas a região ali de Querite era uma região de deserto, era uma região que o rio que fala aqui da torrente de Querite, não era um rio muito grande, era um rio pequeno, é considerado como um riacho. E aí Deus vem para ensinar Elias a depender dele. Você sabe o que é ter um riacho à sua disposição? Na sua cabeça você diz o seguinte: água não vai me faltar. Concorda comigo? Todas as vezes que Elias acordava de manhã e com aquele barulhinho da água ali correndo, ele dizia para si mesmo: água não vai me faltar. Mas o iFood podia falhar. Podia ou não, irmãos? Olha só o que Deus ensina para Elias aqui. Elias, você vai se alimentar pelos corvos que eu vou trazer para você. Primeira experiência que Deus quer ensinar para Elias, é eu e você, Elias. É só nós dois. Eu vou levar você a experimentar da minha fidelidade na sua vida individual. Você pode dizer amém por isso? É aquele momento que você precisa viver a sua experiência com o sobrenatural. É aquele momento que você precisa conhecer a grandeza de Deus, até mesmo para alimentar você através de algo tão improvável. Quem é que já foi alimentado por corvos, irmãos? Quem? Você já? Você ficaria desesperado ou não a cada manhã? A cada manhã você escuta o barulhinho das águas ali e você fala: a água não vai me faltar. Mas aí talvez a sua barriga comece a roncar e você olha no relógio, que na época não tinha, mas ele devia olhar para o sol e dizer o seguinte: está quase na hora do iFood chegar. Será que o iFood vai atrasar hoje? Será que ele vai vir? Eu lembrei do pastor Marcos, semana passada. A Maitê estava com muita fome, e essa família, irmãos, é uma família que eles vivem com fome, ou família que come. E a Maitê, eu vi ela cochichando no ouvido do pastor Marcos ali, falando que estava com fome. E aí, detalhe, não era nem 3 horas da tarde. E aí o Marcos falou assim: minha filha, mas você não almoçou? Ela falou: almocei, papai. Mas você não tomou a vitamina que a gente fez? Ela falou: tomei, mas vitamina não enche ninguém. E aí ele falou: vou pedir um iFood. E aí ele pediu um iFood para Maitê. E eu saí, eu acho que para resolver um negócio lá fora. Quando eu cheguei, eu falei: a Maitê comeu, Marcos? Bispo, iFood cancelou o pedido. Foi no dia que vocês estavam gravando o Luz Pocket. O iFood cancelou o pedido. E a Maitê olhava para ela, era aquela cara de desespero nela, porque já era 5 horas da tarde e não tinha comido nada. Eu fico imaginando Elias então aqui, irmãos, talvez olhando para o tempo ali e falar: será que o meu iFood vai vir hoje? Será que eu vou conseguir ver mais uma vez a fidelidade de Deus se manifestando? E aí são nesses dias que a nossa fé é testada, são dias de provisão onde a nossa fé é testada. E deixa eu te dizer algo, nesses dias não costuma ver muita abundância. Nesses dias não costumam vir muitas coisas, costumam vir só um pãozinho com carne. É só aquele, não tem repeteco. Não tem repeteco, Deus não mandava 2. Alguém aqui já amanheceu num dia com mais fome do que no dia anterior? Você já teve isso? Alguém aqui em algum dia da sua vida já comeu mais do que você comeu no dia qualquer da sua vida? Tem ou não tem esses momentos? Deus não permitiu Elias ter essa posição. Deus disse para Elias: Elias, o iFood vai chegar, mas é só um pão com carne. É só um pão com carne. Eu não sei que dizer que tamanho que é. Eu só sei dizer: Deus foi fiel. Tem momentos na nossa vida que não vem aquilo que nós gostaríamos de receber, mas vem o suficiente para testar a nossa fé. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se preocupe, seu iFood vai chegar. E aí, como eu e você, talvez Elias, ele virou, disse para si mesmo: e se
o iFood não chegar? E se a água secar? E se amanhã eu não tiver? Sabe o que aconteceu? A água secou. Escute. Mas passado dias, verso 7, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Quem foi que proclamou que não haveria chuva na terra? Quem foi, irmãos? Elias. E por causa da palavra que ele liberou sobre a terra, isso afetou ele também. Deixa eu te dizer algo. Tem momentos que Deus vai usar você para falar na vida de um povo. Tem momentos que Deus vai levar você a liberar uma palavra que ela te afeta também. Ela vai te afetar também. Então, porque não choveu, o que aconteceu com a segurança de Elias? Foi embora. Mas aí Deus entra em cena. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode tudo na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Deus pode tudo na sua vida. Diga amém. Isso é eu e você viver todos os dias declarando: Deus pode tudo na minha vida. E a torrente se secou. E o iFood parou de servir. Aí Deus vira para ele no verso 8 e diz assim: Elias, dispõe e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Segundo nível da experiência de Elias. No primeiro era uma experiência individual. Segunda experiência de Elias é onde Deus coloca pessoas no seu caminho para você ter fé para ela e para você junto. Tem momentos na nossa vida que Deus nos leva a um outro nível de experiência com Ele, aonde você não vai ter que ter fé só para você não, você tem que ter fé para as pessoas que estão perto de você também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mesmo que você não acredite, eu acredito por mim e por você, que um novo tempo chegou nas nossas vidas. Milagres acontecerão nesta casa, milagres acontecerão na sua vida, sabe por quê? Deus é fiel. Você pode dizer amém? O que Elias podia dizer aqui, irmãos? Ah, Senhor, o Senhor está brincando comigo, né? O iFood cancela e o Senhor está me mandando agora para a mão de uma viúva? Por que o Senhor não manda eu encontrar com um empresário rico lá da cidade? Por que o Senhor não me manda conhecer alguém cheio da grana? O Senhor me manda então encontrar com uma viúva? Sabe por quê, irmãos? No momento da provisão, no momento dos processos que Deus quer trabalhar conosco, Ele quer usar coisas improváveis para testar a nossa fé. E aí o que acontece? Elias precisava mais uma vez tomar uma decisão. Você ainda está no processo. Você ainda está passando por um momento da sua vida que Deus está te testando. E sabe o que vai acontecer? Ele vai testar a sua fé. Ele vai testar qual é o nível de fé que você tem. Diga assim comigo: novo tempo, novas experiências. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: novo tempo, novas experiências. Acabou o tempo do corvo vir alimentar. Acabou o tempo de você tomar água do riacho. E tem muitas pessoas que ficam paradas lá naquele velho tempo. Tem muitas pessoas que ficam ali paralisadas naquela velha estação. Sabe por quê? Não querem viver um novo tempo. E aí elas começam a dizer o seguinte: Senhor, não foi tão bom lá atrás. O Senhor disse que me alimentaria, mas aí o riacho secou, então eu não vou obedecer. E tem muitas pessoas que não transicionam para essa nova fase. E aí o que nós vemos então aqui é Deus agora usando mais uma coisa improvável na vida de Elias. E aí o verso 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel. É Elias dizendo para a mulher viúva: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se você ler todo o capítulo 17, você vai entender que a viúva vira para Elias, quando ele pede para ela fazer um punhado de pão para ele, ela vira e fala assim: ô profeta,
Você deve estar ficando louco, porque o que eu tenho ali na minha casa só é para mim e para o meu filho. Nós vamos comer o último e vamos morrer. E aí Elias então precisou exercer fé para ele e para ela. Elias então vira para ela e fala o seguinte: olha, pode ir fazer, porque a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite não vai faltar, porque Deus é fiel. É quando você está precisando de uma resposta, é quando você está precisando de um milagre, é quando você está precisando que Deus intervenha na sua vida, e Deus usa você para ativar a fé da outra pessoa. É quando Deus levanta você para dizer para outra pessoa: vai dar certo, as coisas vão acontecer, milagres vão acontecer na sua vida. Mas quando você olha para você, não tem nada acontecendo dentro de você. Já passaram por situações assim? É aquele momento em que você precisava que um profeta simplesmente chegasse para você e liberasse uma palavra de Deus. E aí o que Deus faz? Levanta profeta e profetiza para essa pessoa que está na sua frente. Deus pode tudo, inclusive te usar naquelas áreas que você mais precisa de um milagre. Porque tem muitas pessoas que paralisam a vida, esperando que o milagre aconteça na vida dela, para depois ela profetizar e ser usada na vida de outra pessoa. Não, irmãos. Às vezes o processo de Deus na sua vida é levar você a liberar algo antes de ter o algo nas mãos. É você ser usado na vida de uma pessoa antes que você obtenha a sua própria experiência. Mas vem uma terceira experiência, que é o encontro com a morte. Elias teve um encontro com a morte. Sabe o que é isso? É aquele momento que você recebe uma palavra de Deus na sua vida. É aquele momento que você recebe uma promessa de Deus na sua vida, mas tudo diz o contrário àquilo que você recebeu. Tudo está contra aquilo que você acredita que é o caminho certo. O que acontece com o filho da viúva? Alguém sabe dessa história? Talvez você não conheça. A viúva obedece, faz uma porção de alimento para Elias, eles comem, mas olha só o que acontece. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ela morreu. Que ele morreu. Eu fico imaginando Elias. Eu fico imaginando se fosse eu e você: Senhor, o que está acontecendo? E aí você começa a analisar: será que tem pecado na minha vida? Será que tem alguma coisa na minha vida que está fora? E talvez você não vai encontrar nada. Mas a morte vem. Sabe por quê? É o inimigo tentando paralisar você. É o inimigo tentando fazer você desistir dos seus sonhos. São aqueles momentos em que tudo se perde e que você não vê mais razão nenhuma de continuar. E aí talvez você diz: Senhor, eu estou aqui obedecendo a tua voz, e o Senhor permite que isso ainda aconteça comigo. Como assim, Deus? Porque essas coisas estão dando errado para mim, porque nada está dando certo na minha vida. Eu estou obedecendo o Senhor e nada está dando certo. Aí é os nossos sonhos que morrem, é o nosso chamado que morre, é a nossa alegria que se perde. A nossa esperança vai diminuindo. E mais uma vez, a sua atitude é determinante para a próxima fase. A sua atitude é determinante para você experimentar a nova fase. O que Elias faz? E traz o menino. Sobe o menino lá para o quarto. Deita o menino. Então, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ou seja, que foi um momento de desabafo de Elias. Senhor, até a mulher que está me recebendo, o Senhor está permitindo que ela sofra da mesma forma como eu estou sofrendo? Aí você começa a se questionar, você começa a questionar a Deus, e você começa a dizer: Senhor, será que vale a pena mesmo obedecer? Já fizeram essa pergunta? Você já fez essa pergunta para você? Senhor, será que vale a pena obedecer?
Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena entregar tudo na igreja? Vale a pena largar a minha casa, a minha família para vir servir o Senhor na igreja? Será que vale mesmo a pena? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Aqui é aquele momento aonde a sua fé é testada e o Senhor escuta a sua oração. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: Deus escuta a sua oração. Você acredita nisso? Isso é verdade na sua vida? Você acredita que de fato Deus escuta a sua oração? Agora chega o momento que Elias precisa voltar lá atrás, que é o 3º nível de uma entrega de alguém que faz a sua vida ser completamente rendida na presença de Deus. Capítulo 18, verso 1 diz assim: muito tempo depois, alguns acreditam que isso aqui foram mais de 3 anos. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ah, irmãos, aqui tem um negócio muito particular. Lá atrás, não foi Deus que declarou que não choveria, foi Elias que falou: não vai chover, lembra? Agora aqui a palavra de Deus é: vai a Acabe, porque eu vou fazer chover. Elias, eu estou 100% comprometido com você. Deus pode tudo em todos quando eu sei que Deus está comprometido comigo, que Deus está comprometido com a minha entrega, que Deus está comprometido com a minha disposição de servir Ele a qualquer preço. Aí Deus entra em cena e agora é Deus falando: eu vou fazer chover, Elias. Você disse lá atrás que não choveria se não fosse por uma ordem sua. Agora eu estou dizendo: vai chover, porque eu estou dando ordem aos céus para que chova. Sabe o que é isso? É a hora que você precisa acreditar: vai chover. O processo libera o mover de Deus. O processo nos faz fortes. O processo nos faz acreditar que promessas de Deus não falham. O processo nos faz experimentar do seu poder sobre nós, sobre os outros e agora sobre toda uma nação. Nós precisamos de treinamentos, irmãos, para nos levar a um novo nível de fé. Mas agora, para Elias, basta uma nuvem pequena para ele acreditar na palavra de Deus. Capítulo 18, verso 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e corre, para que a chuva não te detenha. Vamos lá, irmãos, vamos desenhar. Quem é do Fantástico Mundo de Bob, vamos lá? Qual era o tamanho da nuvem? Tá. Olhando com os meus olhos para cá, o que acontece? Tamanho legal. Pega esse tamanho agora e projeta lá no céu. Pegou? Faz o desenho aí. Aqui é uma mão legal. Se for igual a mim, uma mão grande. Projeta ela lá no céu agora. É fácil acreditar que uma nuvem desse tamanho vai fazer chover? Mas Elias só precisava de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe por quê? Ele experimentou Deus lá no riacho. Ele experimentou Deus na viúva pobre. Ele vai experimentar Deus quando a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Porque Ele é fiel.
ele precisa só de uma pequenina nuvem para acreditar que Deus não falha. Deus não falha. Olhar para essa frase, Deus pode tudo em todos, precisa nos levar a esse nível de entrega. Basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu vou acreditar que milagres vão acontecer na minha vida. E aí, eu preciso ser uma voz profética na sua vida e dizer para você, um novo tempo está chegando na sua vida. É tempo de dizer sim para a missão que Deus tem para nós. É tempo de dizer sim para as ordens que Deus está nos dando nesses dias. É tempo de não nos calarmos. É tempo de sermos uma voz profética. É tempo de nós abrirmos o céu sobre esta casa e dizer: Deus pode tudo na minha vida. Deus pode tudo na minha casa. Deus pode tudo na minha família. Deus pode tudo nesse lugar. E nós vamos ver uma chuva sendo derramada sobre esta casa. Você pode dizer amém por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar.